Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já viveram aquele ano do cão? Que eu falo assim, que você. Eu acho que é porque a gente fala assim, né? Que a gente está sofrendo mais do que um cão sarnento. E eu já vivi. Essa época foi em 2018 e 2019, que eu vivi esse ano do cão. E foi um ano assim que eu fiz a triplo coração para conseguir pagar as minhas dívidas. Eu acho que eu estava com umas dívidas aí de uns mais de 20 mil reais. Só que eu não tinha nada. Eu não tinha uma reserva de emergência, eu não tinha nada. Nessa época eu vivia com uma pessoa e não deu certo. E eu voltei para minha casa, né? E quando cheguei em casa, meu filho também tinha perdido o serviço e tinha muitas contas para pagar. Fora que quando eu vivia com essa pessoa, ele falou que ele estava me dando um carro e depois ele não me deu nada. Eu tive que pagar o carro. Então, assim, eu vim com uma conta, uma dívida muito grande mesmo. Então, eu falo assim, para mim foi o ano do cão. Tudo que eu tinha em dois aqui em casa, eu vendi. Então, eu vendi jogo de sofá, que eu tinha dois, eu tinha uns pisos que eu ia reformar minha casa, eu vendi. Então, assim, tudo que eu pude vender, graças a Deus, eu consegui vender. Pedi um empréstimo no banco, eu não gosto de empréstimo, de pedir empréstimo, mas eu fui no banco, eu pedi esse empréstimo para poder quitar umas dívidas. Aí eu vendi o sofá para conseguir quitar a dívida do banco. Tinha muitas contas aqui do IPTU, de água, de luz para pagar, porque como meu filho ficou desempregado, aí ficou todas essas contas para pagar. Aí tinha o carro dele também, aí ficou o meu IPVA com o IPVA dele, e eu não queria assim que ele também sofresse nenhuma multa, nada, né? E tinha o IPVA dele. Aí fora isso, que estava com os documentos atrasados, aí a polícia parou, o carro foi guinchado, e cada dia que o carro fica lá no pátio é um absurdo, né? Então, assim, eu tive que ir lá arrumar dinheiro e conseguir tirar esse carro urgentemente do pátio. Então, assim, foi muita coisa. Foi eita em cima de eita. Foi, assim, matando um leão todos os dias. E tinha dia que eu falava assim, meu Deus, eu não vou ter dinheiro nem para chegar no final do mês, nem para comprar as coisas que eu preciso, nem para comprar coisas para comer. E eu falava assim, né, que era o que eu fazia. Eu fazia muito para a gente comer. Eu fazia muito macarrão, que saía mais em conta, com carne moída e tal. Eu fazia muito, eu não falava assim, carne com batata, eu fazia muito batata com carne, pra gente conseguir. Fazia bastante bolo, porque eu nunca gostei, assim, que faltasse nada na minha casa, principalmente, assim, de comer, gente. De comer, assim, eu acho, assim, um absurdo a gente ficar sem as coisas de comer, né? E eu fui conseguindo quitar as contas. Fui conseguindo. Aí eu tenho um cunhado que ele é muito bom, e eu pedi para ele assim que ele nunca se importou assim de me emprestar dinheiro para mim, porque eu sempre, quando eu pedi emprestado, eu sempre paguei no dia certo, e eu falava assim para ele: quando você tirar, vê onde está aplicado o seu dinheiro e você coloca um pouquinho a mais do que você está aplicado, que eu pago os juros a mais, para você não perder. Só que se eu fizer um empréstimo no banco, vai sair mais caro. Então a gente fazia assim, a gente negociava, né? E aí até para ele, assim, eu tive que pedir um socorro para eu conseguir sair dessas dívidas. E foi difícil, foi um ano difícil, muito difícil mesmo. Só que quando chegou em 2019, que eu ainda estava com a corda no pescoço, foi a época lá que começou o Covid. E eu comecei a trabalhar feito um cão também, um cachorro sem dono. Eu trabalhava, fazia muita hora extra. Uma que era assim, uma pandemia, que a gente assim, tinha que trabalhar, né? Porque é convocação. E só que assim, tinha vezes que eu trabalhava de segunda a segunda. Na semana eu fazia as horas extras, chegava no sábado o dia inteiro, no domingo o dia inteiro. Eu estava assim a ponto de me desmoronar. Mas eu precisava trabalhar porque eu precisava pagar minhas contas, eu precisava quitar. E graças a Deus eu consegui quitar todas as minhas dívidas. Eu consegui, eu acho que eu estava com mais de 20 mil reais, de 20, 25,
de contas, porque foi muitas contas. Isso daí foi culpa de quem? Isso aí foi culpa minha. Porque quando eu estava com essa pessoa, eu poderia ter juntado um dinheiro. O pagamento eu poderia ter juntado quase a metade, porque eu ajudava a pagar algumas coisas em casa, tal, ajudava ele um pouco. Mas eu poderia ter pego assim, o meu dinheiro. Hoje eu tenho essa consciência, hoje eu tenho essa educação financeira, mas eu podia ter pego e colocado no banco, pelo menos a metade do meu pagamento, mas eu não fiz isso. Eu passava nas lojas, ficava comprando blusinhas, ficava comprando roupas, 400, 500 reais em roupas todo mês, e a gente não pensa no dia de amanhã. Hoje eu estou totalmente diferente. Depois que eu passei isso, eu passei assim, a ter uma educação financeira muito boa. Assim, que esse Covid, essas coisas veio me ensinar muito. Mesmo assim, por ter perdido muita gente assim que eu gostava, por ter sido um ano muito difícil. Difícil ser por a gente trabalhar mesmo, porque a gente trabalhava muito. Às vezes, porque eu saio 20 para as 4, desde as 20 para as 7 até as 20 para as 4, eu saía 7 horas mais ou menos, eu estava entrando de novo no serviço, porque era a época da vacinação. Eu saía de lá 10 horas da noite, para no outro dia começar tudo de novo. Então, assim, eu fiz muito plantão. Eu fiz muito plantão. E com esses plantão, eu fui juntando meu dinheiro e fui quitando todas as dívidas. Graças a Deus, eu quitei tudo, eu não fiquei devendo nada, 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 nada. E hoje, o que eu estou fazendo é uma economia muito grande. Estou terminando de reformar minha casa, mas já estou fazendo a minha reserva de emergência. Porque eu falei assim, esse ano do cão eu não quero passar mais. Eu não quero passar, eu sei que a vida da gente existe altos e baixos, mas é por isso que a gente tem que ter aquelas reservinhas de emergência. Para quando acontecer uma coisa dessa, a gente ter onde tirar. Porque se acontece, a gente não tem de onde tirar. Igual o meu carro, que o ano passado uma pessoa bateu no meu carro. Eu tinha de onde tirar. Eu tinha de onde tirar esse dinheiro e mandei arrumar o meu carro. Logo depois foi o problema na água dele. Eu também mandei arrumar. Nisso daí, só a água ficou uns 800 reais. Mais a batida que ficou, acho que mais de R$ 1.000. Ficou uns 1.300 reais. E depois mais o pneu do carro que eu troquei, que ficou mais quase R$ 2.000. Então, eu tinha esse dinheiro porque eu já estava fazendo a minha reserva de emergência. Por isso que eu tinha. Só que a pessoa que bateu no carro, isso foi em novembro, até hoje ela está me enganando. Cada dia que eu pergunto, ela inventa uma desculpa que vai me pagar, só que eu já entreguei a Deus. Assim, às vezes eu cobro a pessoa por cobrar, porque eu sei que vai ser outra mentira que a pessoa vai inventar. Então, assim, só que eu particularmente não gosto de dever ninguém. Então, gente, faça essa reserva de emergência. Para vocês não cair, porque é muito difícil. Vocês cair, que eu falo, nessa armadilha das dívidas, que a gente mesmo cai na armadilha. A gente faz a armadilha e a gente mesmo cai. Depois a gente não consegue sair. Graças a Deus que eu consegui sair, fazendo esses monte de plantão, juntando dinheiro. Todos os plantão que eu fazia era destinado às contas. Eu falei, enquanto que eu não pagar todas essas contas, eu não vou sossegar. Aí depois que eu vou guardar. E eu fiz isso. Paguei todas as contas, depois eu comecei a guardar. Então, assim, para mim, assim, veio como uma educação financeira, que eu comecei a minha educação financeira aí. Eu comecei a entender mais o valor do dinheiro e comecei a dar mais valor ao dinheiro. Então, o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixa um like. A gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.